O que eu posso fazer para ser salvo? Ou como eu sou salvo? Né? Essa é, sem sombra de dúvidas, eh, a maior de todas as notícias e aquilo que divide toda a humanidade. Né? Há um profundo abismo, e quão profundo é o abismo entre a salvação eterna e a condenação eterna. Né? E hoje eu vou te dizer o que você precisa fazer para ser salvo, ou como você pode ser salvo. Né? Primeiramente, você tem que entender uma coisa. A palavra de Deus deixa claro que todos nós somos pecadores. Você é um pecador. Né? Você não é colocando a lei de Deus e você. Aqui está a lei de Deus e aqui está você e eu. Aqui estamos nós. A lei de Deus é uma lei perfeita. Por isso que o seu nome é uma lei. Né? Não pode ser transgredida de forma alguma. Você não pode descumprir a lei de Deus em nenhum momento da sua vida. Então este é o grande problema do ser humano, porque nós somos descumpridores da lei de Deus. Nós não cumprimos o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus. A lei, ela é boa, ela é perfeita, né? Mas nós, quando olhamos para a lei de Deus, nós percebemos quão pecadores nós somos. Quando Deus diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, quem tem amado a Deus sobre todas as coisas, todos os dias da sua vida? Né? É impossível. Quando você pensa mal, quando você só pensar, ou quando você olha com um olhar impuro para uma determinada mulher desejando ela, você já cometeu adultério, disse Jesus. Em seu coração, significa que pela lei de Deus você será julgado como um adúltero no dia do juízo. Apenas olhar para uma mulher. Quando você fala um palavrão, você já quebrou a lei de Deus. Né? Você já não está amando a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus vai julgar não somente as nossas atitudes, mas vai julgar os nossos pensamentos, né? Os nossos desejos, um desejo egoísta. Deus vai julgar isso no dia do juízo. E aqueles que forem encontrados como transgressores da lei serão condenados para sempre. Né? Isso é importante que você entenda isso. Você precisa compreender que você necessita de salvação e que as suas obras de caridade, as suas boas obras, muitas pessoas estão no engano, numa falsa doutrina. Elas acreditam que pelas suas obras, né, elas podem se justificar diante de Deus. Mas Jesus não disse isso, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todos aqueles que querem se justificar pelas obras da lei são achados em transgressão, são feitos pecadores. Né? Todos pecaram, todos nós somos pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Nós nos apartamos da glória de Deus. Então, o grande problema do mundo, muitas pessoas pensam, o problema é a política do nosso país, e é de fato um grande problema, mas não é a política. O que tem, quem são os políticos? É o coração deles, é o coração da humanidade. Né? Nós não estamos progredindo como seres humanos. Muitas pessoas pensam, não, nós estamos avançando como seres humanos. Será? Olha para a humanidade. Nós tivemos aí um tempo de tudo isso que aconteceu, a pandemia, agora uma guerra. Você acha que a nossa sociedade está evoluindo moralmente? É óbvio que não. Né? Seja sincero, veja, observe como está o mundo. Por quê? Porque é o coração humano é inclinado para o mal. E Deus vai julgar o mal. Você fala, nossa, mas cadê Deus? Todos estarão diante dele no juízo. E enfim, todos serão julgados por Deus. Esse é o grande problema humano, são os nossos pecados. Né? Mas a palavra de Deus, como o evangelho, nos é ministrado no coração, é a boa notícia de Deus aos pecadores. Porque Deus decidiu salvar
homens impuros, mulheres impuras, pessoas que estão na imundícia do pecado, ou seja, você e eu. Deus decidiu salvar o seu povo, né? Então Deus, no plano da salvação, no plano eterno, o que Deus planejou antes de criar o mundo era salvar o mundo através de seu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. Então, Deus envia seu Filho ao mundo para que Cristo fosse condenado no nosso lugar, né? Então, Deus exerce o seu juízo. Deus exerce o seu juízo quando Ele envia seu Filho para morrer na cruz do Calvário. O justo pelos injustos. É o que eu tenho falado isso há anos. Esta é a maior de todas as notícias. Isso vai separar. Se você não crer no Evangelho, você será separado, apartado para sempre. Você será condenado. Escute o que eu estou falando. Se você crer, então, na notícia real de que Jesus tem o poder de te salvar completamente de todos os seus pecados, se você crer, você será salvo. Né? Então, é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois pela graça vocês são salvos. Pela graça, o que é a graça? A graça é o ponto central do Evangelho. É Deus se compadecer daqueles que o ofendem pelos seus pecados, né? Deus tem misericórdia, Deus exerce a sua misericórdia. Pela graça nós não merecemos ser salvos, mas Deus, pela graça, decidiu nos salvar quando nós cremos. Então o que eu devo ser? Essa é a pergunta que eu comecei. O que eu devo ser? O que eu devo fazer para ser salvo? Você deve crer na notícia da salvação, no Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar diante de Deus. Não é o resultado dos esforços, né, daquilo que eu faço, não é. Mas é aquilo que Deus fez por nós ao ter entregue seu Filho, morto sim pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Significa que Jesus pagou o preço naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, pagado o preço, ele está livre, né? Ele pagou o preço. Então, quando um preso ele paga a sua sentença na cadeia, então agora você vê ele livre, caminhando aí, né? Você fala, agora ele já pagou a sentença. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O justo Jesus não cometeu pecado nenhum, mas levou sobre si os nossos pecados. Pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou. Está livre. E todo aquele que crer está livre em Jesus Cristo. Você entende como é maravilhoso o Evangelho? Em Jesus nós somos salvos. Não por nosso próprio mérito, mas pelo mérito dele. Então nós não temos do que nos orgulhar. Não há orgulho, não há eu sou bom porque eu fiz algo, eu sou bom porque eu alimento os pobres, então Deus, eu vou ser justificado diante de Deus porque eu faço determinada obra de caridade. Não, é por causa de Jesus Cristo. As boas obras são consequências da salvação, né? Quando nós somos salvos, nós nascemos de novo para Deus, em Deus, e consequentemente nós damos bons frutos. Uma árvore agora que é nascida pela vontade de Deus dá bons frutos, né? Você agora tem esses frutos, agora você pratica boas obras, porque você é nascido de Deus. Já não vive mais na prática do pecado, já não tem mais prazer no pecado, porque Deus operou uma obra miraculosa no coração humano.
Ele nos fez nascer de novo em Cristo Jesus, o seu Filho. Então, todo aquele que o Pai me der, disse Jesus, virá a mim. E quem vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus é o bom pastor e ele tem o seu rebanho. E quem é o seu rebanho? Aqueles que ouvem a voz de Cristo chamar. Venha, arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho e você será salvo. Salvo da ira futura, porque sobre esta terra pesa a maldição de Deus sobre todos os nossos pecados, né? Mas aquele que crê no Evangelho está livre dessa maldição e aguarda ansiosamente a sua completa redenção. A morte já não tem mais poder sobre nós, sobre aqueles que creem, porque já passou da morte para a vida. Quando nós morremos e abrimos os olhos, nós estamos imersos agora no amor de Deus, na realidade da vida eterna. Compreende? Mas aqueles que morrem sem Cristo receberão o juízo de Deus, a condenação de Deus, a ira eterna. Você percebe quão sério é o Evangelho? Quão séria é esta notícia? É isso que eu estou falando para você. Por isso que eu insisto em pregar o Evangelho. Porque sua vida é crer ou não crer. É a salvação ou a condenação. Ouça Deus te chamar. Eu sou apenas um servo que está declarando a palavra de Deus. Nós somos justificados para sempre diante de Deus pela fé em seu Filho. Por isso Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Todavia quem não crer será condenado. Mas Jesus te chama, mansamente o bom pastor te chama para que você creia no Evangelho, para que você se aproxime e peça perdão a Deus pelos seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Ele disse, está consumado. Isso é, Ele fez a obra, Ele completou a obra. Nos resta crer nele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês. É um dom de Deus. Isso é maravilhoso. Essa é a grande notícia do Evangelho. Que Deus abençoe grandemente o seu coração e a sua vida. Fique na paz. Valeu.